Voltamos aqui na nossa conversa matinal com o jornalista Beto Almeida sobre a agenda política que tem reflexo na sua vida. Após as pressões das entidades municipalistas, a Câmara Federal abriu caminhos para a aprovação do piso salarial dos profissionais da enfermagem e garantir, ao mesmo tempo, fontes de receitas para bancar essa conta. Agora, as informações com o repórter Carlos Alberto. Após os prefeitos se mobilizarem e cobrarem os deputados federais e senadores a aprovarem a fonte de receitas para cobrir as despesas com a instituição do piso salarial dos profissionais da enfermagem, os líderes de partidos começam a desenhar um caminho para viabilizar as verbas com essa finalidade. Um grupo de deputados quer aumentar a compensação financeira pela exploração de recursos minerais para bancar parte do piso nacional dos enfermeiros. A ideia em estudo é dobrar a alíquota do ferro para 7% e mais que triplicar de outros minerais, como o ouro, que saltaria de 1,5% para 5%. Os estudos apontam ainda outra alternativa: o fim da isenção tributária para a exportação de minério de ferro e minérios metálicos. O projeto, que cria um piso salarial único para todos os enfermeiros, passou pelo Senado e hoje tramita na Câmara Federal. Após mais de 2 horas de debates, os líderes de partidos decidiram aprovar um requerimento de urgência na terça-feira e debater por 40 dias uma fonte de financiamento. Um grupo de trabalho da Câmara elaborou um relatório apontando que a criação de um piso nacional para os enfermeiros custará 16,31 bilhões para as unidades de saúde públicas, privadas e filantrópicas. A estimativa do governo federal e das entidades que representam os hospitais privados é maior e chega a até 40 bilhões a mais de gastos. Com notícias dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O debate começou na Câmara Federal após o Senado aprovar esse projeto de lei que institui o piso nacional de salários para os profissionais da enfermagem. E aí, jornalista Beto Almeida, essa primeira resposta, sinalização dada pela Câmara Federal, agrada os prefeitos. Por enquanto, o governo federal não se pronunciou, afinal, pode ter queda de receita, uma vez que aí se fala no fim na redução de tributos, ou melhor, no aumento de tributos nas exportações de minérios. Nesse caso, não teremos nenhum reflexo no bolso dos brasileiros do ponto de vista de aumento de carga tributária na busca pelas fontes de financiamento, ou seja, de recursos para garantir o pagamento pelos estados e pelos municípios do piso salarial da enfermagem. Bom, é bom que a gente tem que colocar aqui o seguinte: o que vai ser votado na próxima semana é exatamente o requerimento que pede o regime de urgência para esse projeto que fixa um piso salarial nacional para a categoria dos enfermeiros. E esse requerimento é de autoria, inclusive, do deputado cearense Célio Studart, dizendo. É dele, esse pedido de autoria, ele que é presidente da Frente Parlamentar em defesa da enfermagem. E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse uma coisa que ele disse: olha, o requerimento que será votado na semana que vem é para dar uma sinalização para a categoria dos enfermeiros de que os deputados federais estão tratando com seriedade e com respeito esse tema, o que é um indicativo bom por parte do presidente da Câmara. Mas também ele ressaltou um compromisso que eles têm com um cronograma de 5 semanas, para que, junto com o Senado Federal, a Câmara dos Deputados encontrem formas de subsidiar e suportar o aumento que será dado para os enfermeiros e que vai, logicamente, sobrecarregar os municípios. Então, e os estados. E os estados, exatamente. Então, você percebe claramente o seguinte, que nas palavras do presidente da Câmara, Arthur Lira, esse projeto deverá estar sendo votado lá pelo final do mês de abril, talvez ali começo de maio. É uma previsão dele, do presidente da Câmara, mas sinaliza bem, Luciano, sinaliza para os profissionais de enfermagem de que a Câmara colocou de fato a matéria no seu radar, que está levando a sério, que vai discutir com o Senado formas de encontrar meios de subsidiar, de encontrar fonte de financiamento para o pagamento dos salários, porque ninguém duvida da seriedade e do compromisso e principalmente da necessidade que os enfermeiros têm de ter o seu piso salarial nacional reconhecido. A partir disso, as coisas começam a caminhar e não deixar ninguém
sem guarda-chuva, como se diz. Vem outra notícia de Brasília com reflexo no Ceará. O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro ao programa emergencial de retomada do setor de eventos. Com a votação, os parlamentares resgataram regra que isenta de tributos várias atividades prejudicadas pela pandemia. Não serão recolhidos, de acordo com o projeto, por 60 meses, PIS, PASEP, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido da empresa, o lucro líquido das empresas ligadas à área de eventos. A medida irá beneficiar, jornalista Beto Almeida, as firmas de hotelaria, cinemas, casas de eventos, casas noturnas, casas de espetáculos, além de outras atividades relacionadas ao setor de entretenimento. É uma das áreas mais afetadas pela pandemia, que parou, que suspendeu atividades por quase 2 anos. E aí, se valer essa lei, Beto Almeida, o setor de eventos ganha fôlego para retomar as atividades a partir deste momento, como já está sendo construída a agenda de shows neste ano de 2022. Quantos bufês não fecharam suas portas, Luzenor? Quantos outros segmentos do chamado setor de eventos, bares, restaurantes, pessoas que vivem inclusive do turismo, porque o setor de eventos é muito também ligado ao setor de turismo, que tiveram que cerrar suas portas, desemprego gerado nesse período de 2 anos de pandemia. Então, a decisão de derrubar o veto do presidente Bolsonaro foi extremamente acertada. O setor precisa se recuperar, o setor precisa voltar às suas atividades normais e, principalmente, gerar emprego. O governador Camilo Santana reúne hoje prefeitos de várias cidades do interior do Ceará e da região metropolitana de Fortaleza, e ao lado da vice-governadora Isolda Sela e do superintendente de obras públicas Quintino Vieira, anuncia às 9h30 no Palácio da Abolição em Fortaleza novas ações na área da infraestrutura rodoviária. Camilo vai anunciar a construção de novas rodovias e também recuperação de CIES, que são as estradas estaduais. O novo pacote de investimentos em infraestrutura rodoviária, de acordo com o governo do estado, visa expandir e ampliar a capacidade da malha viária estadual. As novas obras, segundo ainda o governo estadual, vão resultar em mais integração viária, geração de empregos diretos e indiretos e mais segurança e agilidade para o tráfego no estado. É um dos últimos atos do governador Camilo Santana reunindo os prefeitos, Beto Almeida, antes de deixar o governo. Pelo menos ele está com a decisão de se desincompatibilizar no dia 1º de abril para disputar no dia 2 de outubro de 2022 um mandato ao Senado. Esse ato faz parte de muitos outros pacotes de despedidas do governador Camilo Santana, que já está aí nessa contagem regressiva para deixar de fato o governo do estado. Amanhã, por exemplo, que é dia de São José, a data que nós comemoramos aqui o nosso padroeiro do Ceará, ele vai anunciar investimentos de mais de 400 milhões de reais em projetos para a área rural aqui no estado do Ceará. Vai ser um evento a partir das 8 da manhã lá na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, ali na Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo. Então vão ser recursos para pesca artesanal, para mecanização agrícola, regularização fundiária, cadeias produtivas, saneamento rural, ou seja, o governador Camilo Santana atuando forte nesses momentos finais do seu governo. E eu chamo o Carlos Alberto de volta com as informações agora sobre ações do governo federal. O governo federal anunciou um pacote de estímulo à economia que soma investimentos e também destinação de recursos na faixa de 150 bilhões de reais, incluindo a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas, a ampliação da margem de empréstimos consignados e também a liberação de recursos do FGTS até o valor de R$1.000. Carlos Alberto. O governo federal abriu nesta quinta-feira os cofres com um pacote de medidas econômicas e sociais que poderão se refletir na melhoria dos índices de aprovação do presidente Jair Bolsonaro, que trabalha para ser reeleito em 2022. O pacote prevê movimentação de 150 bilhões na economia por meio do programa Renda e Oportunidade do Ministério do Trabalho e Previdência. As ações serão implantadas por meio de 3 medidas provisórias e um decreto. De acordo com o governo, o programa Renda e Oportunidade inclui, entre as iniciativas, a liberação de saques de até R$1.000 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, até 15 de dezembro de 2022.
O objetivo com essa medida, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, é reduzir o comprometimento da renda e endividamento das famílias em função da crise sanitária provocada pela Covid-19. Outra medida é a ampliação da margem de empréstimo consignado de aposentados e pensionistas dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. O pacote institui ainda autorização para pessoas que recebem benefícios assistenciais, BPC ou LOAS, ou que participam do Programa Auxílio Brasil, terem acesso ao empréstimo com juros mais baixos. Com essa iniciativa, o governo espera atender a mais de 50 milhões de brasileiros e entregar cerca de 77 bilhões em empréstimos consignados para esse público. Dentro do pacote está também a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O pacote é bem amplo, Beto Almeida, e certamente terá reflexos nessa pré-campanha e também no voto. Exato, Luciano. Olha só, e o governo, se você for olhar, tirando toda essa questão de avaliação que se faz, porque é ano eleitoral, olha, o fato é real. As famílias estão endividadas, tem muita gente desempregada, muita gente impactada, vários setores da economia impactados desde 2020 por conta da pandemia de Covid. E hoje, a antecipação, por exemplo, Zenô, do 13º salário, não tem impacto orçamentário algum para o governo federal, não vai mexer na meta fiscal, sabe por quê? Porque isso é apenas uma antecipação do pagamento do benefício, que já estava previsto para ser pago mesmo dos meses de agosto e novembro, e o governo está antecipando agora para o primeiro semestre. Então, qual é o impacto disso? Nenhum. Vai ter impacto sim, do ponto de vista fiscal, da meta fiscal que eu estou falando, porque se podia argumentar, o governo vai estar gastando dinheiro extra. Não vai. Vai ter um impacto positivo sim na economia, porque isso a curto prazo, eu não estou falando nem a média, é a curto prazo, esse dinheiro vai chegar na mão do trabalhador brasileiro, na mão do aposentado, e isso vai fazer um efeito sim, porque vai girar a roda da economia. A gente já viu isso porque lá atrás o Michel Temer, naquela crise, quando ele assumiu o governo lá da Dilma, ele fez exatamente a liberação daquele FGTS que estava lá esquecido, de gente que estava com o FGTS inativo, e deu resultado. Vai dar resultado. A outra coisa também, Luciano, que a gente não pode deixar de dizer, é que em relação aos recursos que ele vai utilizar, por exemplo, do FGTS, também tem seus efeitos. Vai ter sempre gente contra. Claro, o pessoal, por exemplo, os empresários que trabalham no setor da construção civil, eles sempre chiam, porque diz que esse dinheiro é tirado parte dele de projetos que poderiam ir para a área de habitação, para a área de saneamento. Mas o fato é, esse fundo é do trabalhador. Esse fundo é recolhido pelas empresas empregadoras. Então, é do trabalhador. Está lá. É um fundo criado, compulsório, todo mês. E o trabalhador tem direito a esse dinheiro. Mas tem mais, viu, Luciano? Só bem rapidinho. Porque acabou o tempo aqui. Mas tem uma linha de microcrédito que é importantíssima a gente dizer que são 3 bilhões de reais do FGTS para garantir essas operações, por exemplo, que pode chegar a R$1.000 para a pessoa física, Luciano, inclusive negativados. Gente que está com o nome negativado, que pode ter acesso a esses empréstimos nessa linha de microcrédito que vai ser operada pela Caixa Econômica. Final da nossa conversa aqui, registrar a audiência da Edith em Icó, Lúcia em Quixeré, Daiane em Russas, Edilson Matos em Russas, a Aurileide está em Milhã. Sabe onde é que fica Milhã, Beto Almeida? Tem tempo, agora não, estourou o tempo. Antônio Itatira, Maria Erenilda está em Canindé, Maria em Paramoti, olha aí, ó, Beto, Antônio em Itatira, Maria Erinalda em Canindé, Maria em Paramoti, todos os municípios que nos acompanham ali nos sertões de Canindé. Eu tô te ajudando aqui com o mapa do Ceará. Raquel Lira está em Manaus, o Beto. Ivone Salles em Sobral, Valdeniz Severiano em Massapê. Massapê você sabe onde é que fica, né? Francisco também em Massapê. Vera Lúcia está no interior, ela não disse que cidade se encontra. Vem aqui a Angélica Alves também em Paramoti. Já falei, Beto, Angélica Alves? Não. Então foi culpa aqui da Camila que repetiu as informações. Valderi, Viçosa do Ceará. João Miguel também, Viçosa. Antônio, Tianguá. Paula em Tianguá,
Ana em Viçosa, Ivani Salles em Guaraciaba do Norte, Mário em Tianguá, Sebastiana em Tauá. Tem audiência? Tem sim, eu mandar aqui um bom dia. Acabei de ver aqui Paulo Gilson, nosso advogado, ouvinte da gente em Massapê. Paulo Gilson, bom dia pra você, meu amigo. Bom dia de São José amanhã também. Obrigado. Grande abraço a você, ouvinte internauta. Amanhã é dia de Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comigo e com o professor Paulo Bacelar. Muitas informações, orientações e esclarecimentos a quem tem dúvidas sobre os benefícios da Previdência Social. Anote aí, 7 da manhã, pelo rádio e pela internet. Grande abraço a você, Beto, a você, ouvinte internauta. Uma boa sexta-feira para todos. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.